Qualquer tempo é tempo de começar. Sejam bem-vindos ao Entre Olhares, um programa de entrevistas para a gente se conhecer histórias, trajetórias de artistas de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Eu sou a Arielle Cristiane e eu vou conduzir vocês nesse encontro. E esse projeto é viabilizado pela Lei Aldir Blanc na cidade de Nilópolis. Bem-vindos! E no programa de hoje a gente tem uma convidada muito especial. Ela é bailarina profissional de dança do ventre. Também se dedica aos estudos das danças afro-brasileiras, moradora de Nilópolis, e a dança chega na vida dela já na infância, com o balé e o jazz. Mas a sua trajetória profissional começa aos 24 anos, junto com a sua irmã. Elas fazem uma pesquisa sobre o resgate das simbologias dos orixás. Ela gosta da cor azul e de uma comida muito bem apimentada. O nome dela é Núbia Candace. Bem-vinda! Obrigada, eu que agradeço por estar aqui, imensamente feliz de ter recebido esse convite. Seja bem-vinda, Núbia. Obrigada por você aceitar o convite. Vim aqui compartilhar um pouquinho da sua história com a gente. Para começar, como você está? Agora melhor ainda. É uma honra estar aqui. Amei demais receber o seu convite, Arielle. Eu espero que as pessoas gostem de saber um pouco mais sobre a minha trajetória na carreira. Eu acho que é isso, né? A gente está sempre buscando encontros, né? Eu acho que esse encontro com você também vai ser muito importante, vai estar marcado, eu acho que também como uma parte da minha vida, da minha trajetória, que vai ficar bem guardadinho no coração. Que bom. Muito obrigada mesmo, muito honrada. Ainda mais agora, né? No momento que a gente não tá podendo ficar perto, assim, uma das grandes sacadas que eu quis com esse projeto, que é um projeto de amorzinho pra mim, é trocar esses olhares, sabe? Mesmo que na distância, mesmo com todo cuidado, porque a gente tá aqui com todo cuidado com a equipe, mas poder se olhar, sabe? E eu espero que o público sinta isso também, que eles possam sentir o olhar da gente, que eles possam sentir essa energia. Porque é muito importante, lembrando, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e fiquem em casa, por favor. Então vamos começar. A gente pediu pra Núbia trazer alguns objetos pro programa, pra gente poder conhecer um pouquinho mais dela, né, da vida dela, não só da arte, lembrando que ela é bailarina profissional de dança do ventre, maravilhosa. E aí, um dos objetos que você trouxe foi uma foto da sua infância. Isso mesmo. Núbia, de quem é esse olhar? Bom, essa foto da minha infância eu peguei porque a minha vida toda é muito junta, eu e minha irmã, né? Somos duas meninas que, na verdade, foi uma surpresa para toda a família, porque se achava que era um bebê só, que minha mãe estava esperando. E só foi descobrir que éramos gêmeas na hora mesmo que minha mãe estava para ter o bebê, que cortaram a barriga. E aí viram que eram duas meninas, mesmo com todos os exames feitos e tal. Minha mãe engordou bastante, achava que era um bebê de 5 quilos. Caramba. Eram duas pequenininhas, miudinhas. E assim, a minha vida é muito junto com ela, porque durante a infância sempre foi nós duas, né, criadas juntas. E a gente estudou junto, a gente se formou junto, a gente dança junto. Então, assim, a gente é gêmea, mas a gente tem gosto, apesar de sermos seres, lógico, individuais, né? Ela tem a vida dela, eu tenho a minha, temos gostos diferentes, mas também a gente está muito junto naquilo que a gente planeja, nos nossos planos. Então é mais do que uma irmã, é uma amiga mesmo. Acho que é uma questão até de... Somos gêmeas, é uma questão de almas gêmeas mesmo. Porque a gente está sempre fazendo, planejando muitas coisas juntas, isso desde pequena, desde a infância. É lindo isso, e a sua irmã divide com você também essa trajetória na dança, né? Vocês começaram juntinhas na infância e também depois. Assim, na infância é mais comum, na família, quando se tem gêmeos, as pessoas, o pai, a mãe, sei lá, tudo em torno, faz igual, né? Faz igual, bota a mesma roupa, aquela coisa toda. Mas, assim, no caso da dança, nós começamos juntas na infância, com aulas de jazz, de balé, né? Me colocou. Mas quando eu retornei a fazer dança já adulta, eu que comecei.
Mas aí eu fiquei super empolgada e aí ela veio junto comigo também para fazer aulas de dança e continuamos até hoje estudando dança, fazendo coisas em relação a essa parte profissional nossa, né? É lindo ver isso. E você começou a carreira profissional com 24 anos, né? Sim, Depois... porque na minha família, apesar da minha mãe ter colocado a gente desde novinha para fazer aula de dança, chegou aquele momento que é crucial, que é você não vai ganhar dinheiro fazendo isso, né? As pessoas, infelizmente, ainda não veem a arte como uma profissão. Isso aconteceu na minha família. Então, minha mãe falou, não, tem que arrumar um local de verdade, né, entre aspas, para você poder trabalhar. E aí, eu parei de dançar. Então, mais ou menos, isso foi numa época que eu já estava no 2º grau, mais ou menos com uns 16 anos. Nossa, você dançou desde pequena até os 16. Mais ou menos 16. E aí, mas nesse momento eu parei, e aí fui estudar, fui ser professora, aí fui fazer faculdade, mas sempre com essa vontade dentro de mim de continuar dançando. E quando eu terminei a graduação, aí eu falei, não, agora eu vou voltar, vou fazer alguma coisa que seja relacionada à dança. E aí eu conheci a dança do ventre. E aí de lá eu não saí mais. Ai, ainda bem. A gente aqui tem sorte de você não ter saído mais. Mas é muito interessante esse companheirismo de vocês, sabe? E acaba sendo assim mesmo quando a gente tem irmãos. Gêmeos, eu imagino... Eu não tenho irmão gêmea, mas eu imagino que gêmeos ainda mais grudados, desde o começo. Mas eu tenho irmãos também e é assim, né? Você acaba tendo um amigo ali também e tal. Sim. E eu te pedi pra trazer um outro objeto da sua infância, pra gente conhecer a sua criança. E aí, o que você trouxe pra gente? Quando você me pediu um objeto da minha infância foi difícil, porque eu falei, gente, o que eu tenho da minha infância? Eu não tenho mais nada, a gente já acabou, perdeu. Geralmente a gente pensa em brinquedo, não tem muita coisa. Mas eu me lembrei que eu falei, não, minha mãe me deu isso aqui há pouco tempo, né? Não tem tanto tempo assim que ela não que ela me deu, mas que ela veio pra mim, né? E trouxe de volta. Porque essa manta aqui foi quando eu ganhei, quando era nenenzinha, foi feita pela minha madrinha. E eu, como me tornei mãe recentemente, né? Aí ela lembrou dessa mantinha que foi minha e me deu pra ficar com a minha filha agora, né? Então foi uma coisa que ela fez, encomendou com a minha madrinha quando a gente era bebezinha, e agora eu tô passando essa mantinha pra minha filha agora. Então é uma coisa muito bonita, né? Porque é algo de geração. Né? Geração. Se a minha filha, se a Tani, de repente vai filha, eu não sei, de repente vai passar também. Ai. Então, né? Eu acho que é bonito isso, porque vai ser um laço que de repente vai se criar, né? É lindo, lindo. É uma questão de herança geração. ancestral. Herança ancestral. Questão de herança ancestral mesmo. Assim, essa manta é uma coisa que aquece, né? Que acolhe. Então, foi muito bonito minha mãe ter lembrado dessa manta, né? E ter voltado pra mim, né? Ter retornado, porque às vezes minha mãe também acabou emprestando para as pessoas e depois acabaram devolvendo depois que eu tive o meu neném. Ai, e é linda, sim, ornou aqui no cenário. Que achavam que era um bebezão, que a manta é grande, né? Ah, grande, como se fosse um bebê. Mas eram Caramba. Para dois bebezinhos. Nossa. Tua filha vai poder usar até grande, né? Sim, vai dar pra usar bastante. Ai, gente, lindo, lindo, de verdade. Mas aí, como é que era a sua infância, né? Você trouxe a manta pra gente, mas como é que era essa criança, Núbia? Olha, eu era uma criança que era muito... gostava muito de brincar com os primos, eu tinha essa relação com meus primos. Falava o que dava na cabeça. Era uma criança que sempre gostou de dançar também, impressionante. Tinha a festinha da escola, tava lá querendo se apresentar. Até em festinha de aniversário, minha irmã montava uma coreografia, a gente dançava. E eu fui criada numa família de mulheres, né? Então, eu fui criada pela minha tia, morei com ela durante muitos anos. Minha mãe trabalhava fora e a gente ficou na casa dessa minha tia. Então, assim... Essa minha tia também, a gente ficava às vezes na casa da minha avó, então lá na minha avó moravam os meus primos, então a gente brincava muito juntos, né? Então, era uma criança desinibida, era uma criança que
falava o que dava na telha, bem desinibida, vou dizer assim, espontânea, né? Sim. E aí você acha que um pouquinho dessa criança desinibida, brincalhona, você carrega ela, assim, na sua vida, na sua dança, Eu acho que eu carrego ela mais na minha dança, porque por incrível que pareça, eu sou uma pessoa tímida. As pessoas acham que eu não sou. Eu sou um pouco Eu também tímida. sou. Mas eu acho que na minha dança, eu acho que na sala de aula, com os alunos, quando dou aula de dança, ou mesmo na profissão de professora. Você é professora de quê? Professora de biologia, de biologia. Então, é a minha, vamos dizer assim, é uma das minhas paixões também, a biologia, não foi à toa que eu escolhi. Né? Mas assim, é aquilo, se você escolher o primeiro lugar, eu viria a dança, depois a biologia. Mas eu levo um pouco dessa criança, né, realmente na dança, quando eu tô me apresentando. Acho que ali é um momento que você se desprende muito quando você tá dançando, né? Você é quase uma transformação, né? Porque é a Núbia que tá ali, né? É uma transformação e acho que isso deve um pouco também pro trabalho que eu faço. Não, é muito importante também. E às vezes a gente esquece essa criança, né? E a gente pensa, sei lá, resgatar, fazer todo o movimento. Com certeza, né? Porque dia a dia a gente nós como mulheres pretas, a gente às vezes até anda meio sisuda na rua, né? Esperando qualquer coisa pra, de repente, né, já dar uma resposta. Sim. Imagino como é que deve estar sendo pra você na pandemia, com o bebezinho, né? E acaba que você tem esse lado que precisa ser lúdico pra ela, né? Porque é o modo dela conhecer o mundo. E o mundo que ela não pode conhecer, tocar. Então, reconhecer a nossa criança é uma coisa de afeto mesmo, de cuidado. Sim, e é uma questão engraçada até falando essa questão da criança, porque me remeteu assim, eu como professora sempre lidei muito com crianças, apesar de nunca ter tido na minha mente tipo assim, o sonho de ser mãe, não aconteceu, muito maravilhoso ser mãe, é uma coisa, inclusive que se eu soubesse que seria assim, teria tido filhos mais cedo. Mas eu sempre, assim, de uma forma ou de outra, você estando numa sala de aula, lidando com crianças, você volta muito nessa criança interior, né? E é muito bonito, porque é uma forma de você... Primeiro, sendo professor, eu acho que você planta sementes ali, que é uma forma de você deixar um pouquinho de você naquelas crianças também, é uma forma de você dar sua continuidade, né? De deixar, né, gerações ali com ensinamentos que você demonstrou, né, o que você falou. Mas também é um lado muito de troca, porque quando a gente também aprende muito com as crianças, né? Esse lado espontâneo, esse lado brincalhão, né? Também é uma coisa que a gente precisa enquanto adulta. A gente também aprende muito com ela. Com certeza, muito mesmo, porque criança fala. Também já dei aula pra criança, nossa. A gente aprende mais do que, às vezes, do que ensina. Porque a gente chega lá, tá cansada, a criança tem uma palavra, tem uma coisa, um jeito, sabe? Enfim, é muito bonito. E até no meu trabalho de atriz mesmo, trabalhar com criança é muito diferente. Bem diferente, até porque você tem coisas inusitadas acontecendo no trabalho com criança, né? Não é um ambiente controlado, mais controlado do que com adulto, né? Com criança sempre tem uma surpresinha, uma caixinha de surpresa. E com a Taninha é isso, né? Eu acabo tendo que fazer esse papel, né? De estar ali com ela, brincando, lendo um livro, contando uma história, fazendo uma palhaçada pra ela rir. Né? Tem coisa melhor do que o sorriso de uma criança, né? Então é isso, né? Esse resgate mesmo. E aí você me falou muito da sua mãe, da sua tia. Então você tem presença de muitas mulheres, né, na sua vida. Sim, eu venho de uma família de mulheres, né? De mulheres fortes, né? De mulheres que sempre batalharam muito, de mulheres que faziam tudo dentro de casa. Por exemplo, essa minha tia que me criou, ela ficou viúva. E então ela fazia coisas para vender para fora, e aí colocava eu e minha irmã ali junto com ela para aprender a fazer bolo, para aprender a fazer trabalho de manuais, para fazer de tudo. Se precisasse botar, sei lá, prender alguma coisa na parede, tava ela fazendo. Ela não dependia de ninguém, eu nem pedia ajuda, assim, tudo era ela era muito proativa, né? Sempre resolvia tudo.
fazia tudo. E eu tenho esse lado da minha tia, né? Eu tenho muito da minha tia, porque como eu fui pra casa dela, foi uma criação praticamente dela. Minha mãe ficava fora trabalhava de domingo a domingo, né? Então, às vezes eu a via naqueles horários, assim, às vezes um dia de folga, mas também muito cansada, às vezes, né, tava ali descansando, às vezes de manhã cedo, falava uma coisa ou outra, mas já saía para trabalhar. E quem ficava com esse lado mesmo de criação e de cuidado era minha tia. E muito da personalidade do que eu tenho veio dela. Até essa coisa de, às vezes, não, é o que eu falei, como ela era muito proativa, né, não pedia ajuda para ninguém, eu também às vezes tenho essa dificuldade de não pedir ajuda para algumas tarefas que eu tenho do dia a dia. Acabo querendo também tomar tudo para mim. Então eu acho que essa coragem, sabe, essa força, essa proatividade veio muito da minha tia. Acho que acaba sendo assim, né? Se a gente for pensar, a maioria das mulheres pretas, das mães pretas, né, infelizmente acaba esse tempo escasso, porque você trabalha, você sustenta seus filhos, né? A gente vive numa realidade que às vezes o pai não faz o papel, então acaba que a mãe tem que ser, né, o provedor e a mãe e tudo. E acaba sendo difícil mesmo. Mas que bom que você teve essa presença de várias mulheres fortes. Sim, e como que a gente aprende com isso? Sim, eu acho que foi bom porque a minha mãe teve com quem deixar, então para ela, porque imagina, né? Eu já fico desesperada às vezes tendo que pensar que eu vou daqui a pouco estar retomando e deixando minha filha. Imagina minha mãe com 2 meninas, né, tendo que ficar o dia todo fora. Então era um momento que pelo menos ela sabia com quem deixava, né? E por outro lado, eu também tive outras tias e todas elas eram dessa mesma força, né? De estar ali sustentando suas famílias, de estarem trabalhando fora. Infelizmente, o que a gente vê é que muitas vezes nem tinham muito como estar estudando, né? Então... É uma questão de coletividade, né? Sim, afeto mesmo. Isso, essa coisa delas Sim. se unirem. Porque do mesmo jeito que eu e minha irmã somos muito unidas, eu vejo essa mesma união com a minha mãe e as irmãs. Também sempre foram muito unidas. Né? Então, minha mãe sempre contou com elas também sempre contavam com a minha mãe. Sim. Então, acho que isso vem de uma família também veio com a minha avó. Então, veio essa reunião, essa coletividade dessas mulheres, dessa força feminina, essa força matriarcal, é muito presente. Que é muito presente na realidade das mulheres pretas, porque, assim, muito parecido. Né? Também minha mãe sempre teve que trabalhar e ela contava com a minha avó, contava com tias, né? Assim, a gente morava num quintal, né? Então isso também colaborava com as coisas, então estava sempre ali. Então os filhos de uma eram também os filhos da outra, porque todo esse cuidado, né, que a gente acaba vendo. E que bom que ele acontece. Que bom, porque acaba sendo uma realidade de muitas mulheres, como você falou, e é a forma de, vamos dizer, sobrevivência, né? Da forma que nós encontramos enquanto pessoas pretas para sobreviver até hoje, né? E até hoje a gente e como isso forma a gente de uma forma positiva, sabe? Muito importante. Vamos mudar um pouquinho, né? A gente fez muitas perguntas, muitas respostas. Vamos fazer um jogo? Sim. Como você foi uma criança faladeira, uma criança brincalhona, acho que você vai gostar. Eu tenho aqui um saquinho e o nosso primeiro jogo vai ser um jogo de bingo. Eu coloquei algumas palavras baseadas na Núbia, na vida dela, na sua carreira, enfim, né, no seu perfil, assim como todo o programa aqui é baseado em você. E aí eu vou pedir pra você tirar e falar alguma história, contar alguma lembrança, enfim, o que te traz, tá? O que for bom pra você. Pode ir lá. Taran, taran. Quintal. Tá. É o quintal da casa da minha avó. Engraçado que até hoje eu sonho com esse quintal. É impressionante. Vira e mexe, ele vem na minha cabeça. Esse quintal era muito bom. É o quintal que toda criança sonha, eu acho, porque era enorme, tinha muitas árvores, plantas, tinha um pé de cajá que a gente subia com os primos para comer, pegar cajá para comer. E não se contentava só com aquele pé de cajá, tinha que também
esse pé de cajá ele dava pra casa do vizinho. A gente não sentava só no quintal da minha avó, a gente também tinha que ir pra casa do vizinho, né? Porque só aí não Criança, dava. né? Então traz muitas recordações boas. Porque esse quintal minha avó usava pra plantar. Então era um meio também que ela tinha de conseguir os alimentos, né? Minha avó era lavadeira, lavava roupa pra fora. E também plantava, né? E ali ela também tinha os animais que ela também criava, alguns ela também usava para sua alimentação, para nossa alimentação. Então, assim, traz muitas recordações. Era também de Nilópolis, a minha avó, né? Essa casa que ela viveu muito tempo. E eu me lembro que a gente ia para lá e era uma festa, assim, com os primos, com as brincadeiras que a gente fazia. E era um lugar que eu podia ficar mais livre, porque na casa da minha tia não tinha um quintal grande assim, né? Era uma casa pequena. Lá na minha avó eu podia explorar, né? Podia botar a criança lá pra fora. Isso, brincava o dia inteiro com a nossa. Então é um quintal que realmente traz muitas boas lembranças da infância, assim. Acho que era um dos lugares assim que eu podia realmente me divertir, ficar solta. Bem legal. Vamos tirar outra, vamos lá. Vamos lá. O que será? Tarataram. Cabelo. Cabelo. Cabelos são polêmicos. Cabelo só polêmico. Ai, gente, ó, cabelo. Muita coisa passa na cabeça. Não sei, vou tentar aqui resumir, porque cabelo é um assunto extenso, né? Assunto que dá pano pra manga. Eu acho que toda mulher preta passa por uma questão com o seu cabelo, né? É uma realidade, é um fato nosso. De ter que se submeter a uma estética eurocêntrica, né? Um padrão eurocêntrico. Então, acho que comigo aconteceu também. Cabelo, eu tive que me modificar, não só pela dança, mas também foi uma influência na decisão de quando eu comecei a alisar meu cabelo, porque apesar de eu fazer uma dança do ventre, apesar de eu ter começado na carreira com um discurso muito bonito, que a dança do ventre era uma dança que aceitava todos os corpos, que aceita todos os tipos de pessoas, todos os cabelos, todas as estéticas. Quando a gente começa a se inserir no meio, a gente vê que não é bem assim. Então, muitas professoras de dança, principalmente quando eu comecei, falavam que para as alunas estarem com cabelo para palco, esse cabelo tinha que ser um cabelo escovado, alisado. Tenso. E se a gente for lá buscar, né, nas origens da dança do ventre, a gente vê que ela tem uma origem africana e as pessoas parece que meio que esquecem, né? Esquecem, mas passa o lápis que branco. Não é esquecimento, né? Porque isso é bem proposital. E isso é uma distopia, né? Porque a gente tem uma dança que tem uma origem africana e você querer colocar nessa dança um padrão embranquecido. Porque a dança do ventre sofreu muito com isso, como muitas outras danças, né? Vem sofrendo também, né? Essa questão da apropriação, né? Então, assim, no início eu achava, inclusive, que combinava, não. Pra ser bailarina de dança do ventre realmente combina eu ter que alisar o meu cabelo. Essa é a política, né? Essa é a pra política. gente achar que A gente combina. depois vai vendo, não, peraí, mas pô, se eu venho lá na África, eu tenho, né, não tem muita conexão isso. Então foi isso, eu passei anos da minha vida alisando meus cabelos, né? Me adequando a uma estética para o palco, adequando a uma estética que é passada na mídia, né? Que influencia também o nosso olhar sobre nós mesmas. Então eu acabei alisando bastante tempo. Eu acho que não por acaso você começa a se questionar, você começa a buscar, a estudar e se deparar com um discurso de que o nosso cabelo não precisa ser alisado para ser bonito, né? Então,
Aí você começa a questionar isso. Por que eu tenho que alisar meu cabelo pra estar no palco? Por que eu não posso estar com meu cabelo natural? Meu cabelo que nem é um 4C, vamos dizer assim, nem é um cabelo, né? Então, é um cabelo crespo, mas não vamos dizer assim, não é um cabelo... Tão muitas crespo, meninas né? tão crespo, que Sim, sofrem quatro, muito do mais, tipo né? 4. Tipo 4. Mas mesmo assim, a gente ouve muito esse discurso, eu ouvi muito esse discurso no meio da dança do ventre, né? Mas aí, conforme eu fui me questionando, fui refletindo, fui resgatando e buscando a minha ancestralidade, eu quis romper com isso. E aí foi um processo também, outro processo, que é um outro processo doloroso, que você tem que retomar, porque o seu cabelo geralmente já tá todo estragado, já tá todo detonado, e aí você, às vezes, pra voltar ao que ele era, você passa por um corte de cabelo, você tem que cortar esse cabelo. Então, todo esse processo... E não é só sobre cabelo, né? Porque a gente pensa, é cabelo, mas mexe com a nossa autoestima, mexe com quem a gente é, com o jeito como a gente se entende no mundo. Nunca é só sobre cabelo. Não, nunca é só sobre o cabelo. O cabelo é só, tipo, uma ponta do iceberg. Porque, na verdade, é um conjunto de fatores, é um conjunto de estruturas que vem te oprimindo, né? E nós, como mulheres negras que somos, né, lá na base da pirâmide, é uma série de opressões que vai, vamos dizer assim, a parte visível acaba sendo a nossa estética, que é embranquecida. Sim. Então a gente já ouvi muita coisa no meio da dança do ventre, que é uma dança que todo mundo fala, que vai te tornar, que vai te aceitar, mas já ouvi muita coisa sobre cabelo. Já ouvi professoras falando que cabelo crespo eram cabelos sujos, entendeu? Que as pessoas, que não entendiam como as pessoas usavam esse cabelo. Professoras dizendo que para ficar todas no palco bonitas, para estarem bonitas no palco tem que realmente escovar, que não pode estar com o cabelo enrolado. Então eu comecei na dança ouvindo esse tipo de coisa. E passei muitos anos na dança também, achando que isso era certo. E tem nota pra cabelo, né? Tem nota na pra dança cabelo, do ventre, que é um absurdo. E um dos concursos, não tem muito tempo não, tá? Esse concurso aí, sei lá, deve ter sido, acho que foi ano passado, não tem muito tempo. Que, no caso, eu estava dançando em dupla com a minha irmã, e a gente recebeu nota baixa. Então a gente foi ver o quesito que foi nota baixa foi justamente no cabelo. E a gente estava com o nosso cabelo natural. Então, se você tá ali dançando, por que estão avaliando o seu cabelo? Pois é. Né? Então, assim, é meio que uma coisa incoerente. Por que se eu tivesse de cabelo... Quando eu tava de cabelo liso, né? Quando eu dançava com o meu cabelo liso, alisado, eu nunca tinha recebido uma nota baixa. Nunca recebi. E com certeza outras bailarinas que estavam ali de cabelo liso, provavelmente também, tá muito difícil terem recebido nota baixa. Porque justamente eu e minha irmã que estávamos com nossos cabelos naturais, recebemos logo uma nota baixa no cabelo. Pois é. Então, se o concurso é pra dança, o cabelo é mais uma... Vai ser o cabelo, mas aquele teu cabelo não é adequado segundo aquele jurado. Então, assim, são muitas situações que a gente passou de racismo mesmo durante a dança. E nós, assim, temos essa coisa que a gente acabou levando também pra dança, que é essa questão de se posicionar, de falar. E às vezes algumas pessoas também não gostam muito dessa nossa atitude, mas a gente tem que falar, porque se uma não começar a falar, vai continuar acontecendo isso e nada vai mudar. Então já se tem hoje em dia um discurso, já se tem um pensamento um pouco melhor sobre isso, tanto sobre as bailarinas negras, né, que estão ali colocando a sua voz no palco por meio da dança, né, e o nosso grupo, o grupo que eu montei, leva um pouco disso também, de iniciar essa discussão no meio da dança do ventre, que até então passava despercebido, ninguém tocava no assunto. Mas ainda hoje é difícil, porque muitas passam ainda como se fossem, não, mas você está falando isso, mas você é rancorosa. Exatamente isso que eu ia falar, acaba sendo a raivosa. Você é raivosa, você é rancorosa, você não entendeu, não foi bem assim. Então acaba que a vítima das opressões acaba sendo... depois sendo vista como a pessoa problemática do meio. Acontece muito isso, infelizmente. Mas, né, a gente tá aí pra isso. Mas tem que continuar falando, porque não adianta. Vai parar de falar quando parar de acontecer. E é realmente um absurdo isso, sim.
É absurdo. Não que, beleza, tenha nota para cabelo, mas que seja por uma questão estética, se está conversando com figurino, né? Não porque é um cabelo cacheado ou não. Qual o pré-requisito? Eu acho que o cabelo ali seria o... Eu acho que... O menos Enfim, né? Coisas que acontecem no nosso meio da dança do ventre. Mas que assim, hoje em dia tá tendo muita discussão sobre isso, porque, né, eu acho que o próprio discurso de mulheres negras, que são muitas que fazem dança do ventre, né, ele está sendo colocado na dança. E eu acho super importante que isso venha acontecendo, né, que mais mulheres falam. Eu sou uma das que falo, nossa Cia também faz esse trabalho, mas que vem outras também falando, né, e mudando esse tipo de mentalidade, né. Sim. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a sua vida. Porque eu pedi pra Núbia trazer pra gente um objeto que representasse a vida dela, uma coisa que fosse importante pra ela compartilhar. O que você trouxe? Sim, eu trouxe uma guia, que eu acho que é como aquela frase, né? Sempre é tempo de recomeçar. Foi também um recomeço, né? A nossa vida, a vida de todo mundo, né? Sempre são vários recomeços. E um desses recomeços foi a questão da religiosidade, né? Me religar, buscar também esse lado espiritual ancestral. E aí, com essa minha busca, né, eu acabei frequentando o terreiro de candomblé e ali eu me encontrei. E eu acho que esse recomeço também fez eu me recomeçar, renascer também como mãe, porque eu acho que se não fosse o terreiro, a minha filha não estaria aqui. Ela só está aqui por causa do terreiro. E isso vem caminhando na minha vida, tanto na arte que eu pratico, quanto na maternidade, né? Sou uma filha de Oxum, quase chorei aqui. Isso que falar da minha filha. E é o que me dá forças também para levantar todos os dias, né? Então, eu acho que isso aqui é só um símbolo lógico, né, de todo o trabalho de toda uma caminhada, né, de toda uma caminhada de se reconhecer, que veio passando pelo cabelo, veio passando por uma estética, você buscar uma estética afro para dentro do meu trabalho, fazer essa religação da África, lá do Egito, com a nossa afrodiáspora aqui, enquanto mulher negra aqui no Brasil, quanto a questão da ancestralidade na religiosidade, na maternidade. Então, acho que, não sei que momento começou isso, mas foi tudo se conectando para que eu recomeçasse também quem eu sou hoje, né? Que a Núbia fosse quem ela é hoje, em todos esses processos. É lindo, de verdade. Isso é um olho cheio. Ai, meu Deus. Porque todo mundo... Quando sempre me perguntam a questão da Tani, da minha filha, né? A resposta é essa, não tem outra. Porque se fosse Paola, no caso a Núbia... Paola que é a Núbia. Se fosse a Núbia antes de conhecer a religião, eu acho que a Tani não estaria aqui. Ela só está aqui mesmo por causa de Oxum. Então é isso, tá tudo muito interligado. É sempre interligado. E aí, como que esse seu aprofundamento na sua espiritualidade ele reverbera na sua dança? Porque eu vejo que tem um caminho. É tudo muito conectado, né? Até porque a gente for parar para pensar, eu faço parte de uma religião de orixás que são seres que dançam, né? E eu também trabalho com dança. E quando a gente começou, eu e minha irmã somos uma das fundadoras da CIA, né? A gente tem orgulho de ter sido a primeira companhia de bailarinas negras de dança do ventre, acredito que do Brasil. Somos a primeira. Caramba! Então, quando a gente quis colocar, quando começou a surgir todas essas questões, né, de opressões, de racismo dentro do meio da dança, a gente viu que não dava para ficar simplesmente vendo isso acontecer. Que a gente teve a questão dos cabelos, que a gente tinha que se submeter, mas também teve outras questões de racismo, como blackface em eventos de dança do ventre, né? Então, pessoas que se pintaram de preto para dizer que estavam fazendo uma homenagem às mulheres negras em eventos de dança do ventre. E aí a gente olhava
os cartazes da maioria dos eventos de dança do ventre, não tem mulheres pretas. Pô, a gente tá falando do Brasil. Segunda maior população preta fora da África. E você olhar os cartazes desses eventos, você não vê uma bailarina negra. Sendo que a gente olha as salas de dança e tem bailarinas pretas, porque essas mulheres não são chamadas para estarem se apresentando, para trabalharem, para darem suas aulas, para ganhar dinheiro. A gente é só vista como na situação de coadjuvante ali, né, de aluna. Tem tanta gente fazendo um trabalho tão maravilhoso, então a gente teve essa ideia, né, de montar essa CIA junto com outras meninas de dança. Hoje em dia a CIA é formada por mim, a Núbia, minha irmã Dara e a Hannah, né? Somos 3 hoje na CIA. E qual o nome da CIA, mais uma vez? E a Resistência Belly Black. Isso aí. Então, quando a gente começou a ver esses casos acontecendo de racismo no meio, a gente quis se posicionar. E como a gente é uma CIA de dança, nada melhor do que se posicionar com dança. Então a gente começou um trabalho de pesquisa. Então a gente foi colocar no palco uma estética totalmente afrocentrada, né? Afrocêntrica no palco. Então a gente ia com nossos cabelos naturais, as roupas, remetendo também a questão ancestral, com muito búzios até. A gente usa bastante nossos figurinos. E a gente começou também uma pesquisa com os adicras, né? Por isso que eu pedi até para você colocar o sankofa ali. Que também tem muito a ver com o que a gente faz na CIA, que esse símbolo, né, ali, essa coisa de olhar para frente, mas sem esquecer do passado. Então a gente olha para um trabalho nosso que a gente também vê algo que a gente vai levar para frente com outras bailarinas que nos veem como uma referência, e às vezes até meninas pequenas que veem a gente também como uma referência quando vem a CIA e vê que podem dançar do ventre, porque já ouvi muitas mulheres e muitas pessoas falando que mulheres nunca imaginaram que mulheres pretas podiam dançar do ventre. Não se vê nessa dança. Se no outdoor tem mulheres brancas, você vai nos concursos, tá lá as mulheres... E foi uma dança tão embranquecida que quando, ficou no imaginário das pessoas. Quando elas pensam em bailarina dança do ventre, vai pensar em cabelo liso, mulheres brancas, não vai imaginar uma pessoa preta, cabelo crespo. Então, pessoas magras. Então, que as pessoas acham. Então, a gente, né, tem essa questão do imaginário muito forte, né, que foi totalmente embranquecida essa dança. E aí acaba não tendo esse espaço para essas mulheres pretas estarem ali também se fazendo presentes, esses corpos negros estarem no palco. Então, a gente colocou uma estética, a gente pensou nessa questão de buscar esse passado, né? O sankofa, que é um pássaro de 2 cabeças, né? Uma em direção ao futuro e outra ao passado. Então a gente sempre busca no nosso o futuro, mas sem esquecer de onde a gente veio. Esqueceram também sem esquecer que outros também vieram também com esse trabalho, né? A gente também se baseia muito nos trabalhos das pessoas que vieram antes de nós. Uma delas é a Mercedes Batista, né? A primeira bailarina negra do Teatro Municipal, que também começou com essa pesquisa de dança afro, levando para o balé clássico, com o teatro negro de Abdias Nascimento também. Sim. Então a gente foi pesquisando, foi buscando e foi colocando todo esse trabalho de pesquisa para o palco. E aí é a dança que te leva para a religião ou a religião que acabou entrando na dança? No meu caso, a dança me levou para a religião, porque quando eu comecei essa pesquisa, e aí a gente começou a trabalhar na dança a simbologia dos orixás, que era uma forma que a gente começou a misturar essas 2 linguagens. Então, a gente já vinha na dança do ventre, a gente começou também a fazer um estudo baseado na dança afro e com a simbologia dos orixás, que é o que a gente tem muito presente nas nossas performances. E dali eu quis conhecer mais. Não adianta você só estudar terreiro, você tem que botar o pé no terreiro. E dali, então, que eu fui caminhando também para a religião. Ai, e lindo, né? E, assim, conheço um trabalho da Núbia e da CIA, porque, nossa, vocês têm um clipe, né, que foi gravado no Jericinó, aqui em Nilópolis, e a estética é linda, né? Tem um outro, né, acho que foi algum evento que vocês participaram, que foi um vídeo também. A gente já gravou 2 clipes aqui no Jericinó, né? A gente aproveita que a gente tem aquele campo maravilhoso aqui em Nilópolis. O primeiro clipe que a gente teve foi muito bacana, porque o primeiro clipe a gente teve parceria com uma galera de Angola,
que gravou pra gente esse clipe, foi uma parceria bem bacana. E esse último que nós gravamos foi para um evento internacional. A gente teve o nosso primeiro evento internacional. Nós fomos convidadas nessa modalidade online, né? Que a gente está em pandemia. Então, a gente gravou esse clipe para passar nos Estados Unidos. E foi bem legal. E tudo é a ver com a pesquisa, né? Isso. Da simbologia dos orixás. Isso. Esse clipe, esse último que nós gravamos, porque foi um evento que, como a gente está nessa coisa da pandemia, então a gente vem pedindo força ao Molu, né? Para que venha a cura. Então a gente fez essa fusão, né, da dança do ventre com a simbologia de Molu nessa dança. Então ficou bem legal. E é lindo. Ficou legal, né? Maravilhoso. Já que a gente está falando sobre carreira, você trouxe um objeto, né, que simboliza a sua carreira. Qual é esse objeto? Mostra aqui pra gente. Lindíssimo. Eu acho que começou daqui, quando a gente, como eu falei, quando a gente começou a questão da pesquisa, né, de como levar esse corpo preto pro palco, uma dos símbolos, que é um símbolo de resistência, né, que a gente tem das mulheres pretas que vieram antes de nós, que foi o turbante. Então, é um elemento que em muitas das nossas coreografias, nossas performances, a gente coloca, né, como parte do figurino. E foi um primeiro momento que acho que foi de destaque da CIA, de reconhecimento, que as pessoas começaram a ver essa estética, né, que foi a questão do turbante. Então, foi uma forma da gente se apresentar, da gente se buscar, né, essa ancestralidade através do turbante e de uma estética para o palco também, né? Então a gente elencou tudo isso, né? Como a gente estaria no palco nos posicionando enquanto mulheres pretas, colocando também o turbante como forma desse figurino, né, que a gente já utiliza na dança. Então, pra gente aquecer um pouquinho, a gente tá caminhando pro final, queria pedir uma coisa pra você. Pode ensinar um pouquinho do espaço? Com certeza. Meu sapato. Eu vou tirar também. Sempre esse momento, adoro. Que aqui também é um lugar pra gente compartilhar esses saberes. Vamos lá. Alguém pode botar uma música? Música. Então a gente vai começar com o chile, que é bem característico da dança do ventre, né? Que é o vibrar dos quadris. Então a gente funciona com a mão, mexendo as pernas, né? Flexionando, e a gente vai acelerando. Você também aí na sua tela pode fazer também. A equipe tá toda fazendo. Só no canal. Vai conectando com a perna e aí, ó, esquece os problemas. Tá bom, né? Esquecer dos problemas. Sorrisão Gente, esquece. no rosto. Ok? Ok. E outro passo é a batida lateral. Também é bem utilizada. Que é nada mais do que a gente bater os nossos quadris de um lado pro outro. Só pensar em bater a porta do carro, então a geladeira pro quadril e vai balançando. Aí, se você quiser, pode mudar o corpo da mão, passar, posicionar aqui. Outro movimento, que é o básico egípcio. A gente fica, botar uma das pernas à frente, pode ser a sua direita, para você se sentir mais confortável. Pés em meia ponta. Imagina que tem uma cordinha puxando, você pode ir para cima e depois você só solta. E cima, embaixo. E casou com a música. E pode trocar, né? E aí com esses três movimentos a gente já pode brincar um pouquinho. Vai fazendo chile, Olha aí a hora, gente. tendo de um lado pro outro e fazendo seu básico egípcio. E é isso. Um pouquinho. Obrigada, muito obrigada.
isso, bem aquecidas, a gente vai encaminhando pro final. Queria muito te agradecer, muito mesmo, por você ter vindo aqui. Nossa, uma honra. De verdade. Estar aqui no teu E espaço. queria te pedir mais uma coisinha. Uma coisinha. Você apresenta pra gente? Com certeza, pode deixar. Eu pedi pra Núbia trazer uma apresentação pra gente conhecer mais sobre o trabalho dela, mas não se esqueçam, compartilhem e sigam as redes sociais. É muito importante que a gente siga mesmo, principalmente quando a gente fala de artistas da Baixada, artistas independentes. Gente, a gente precisa seguir, tá? Então, muito obrigada você que assiste a gente. Obrigada, Casa dos Fundos, por sediar o nosso programa. Obrigada a toda a equipe. Vocês são lindos. Obrigada a Casa do Peão pela sua comida maravilhosa. Gente, Peças Quentinhas é no bairro do Novo Horizonte, aqui em Nilópolis. Obrigada a Trupe do Movimento, nossa produtora associada. Obrigada a Pretos em Cena, que cedia a nossa casa midiática, aqui onde estão nossos vídeos. Obrigada a você que assiste a gente. Obrigada. Se cuidem, fiquem em casa, tá bom? E vamos de dança do ventre. Tchau!